todos nessa manhã, nesse devocional, em que mais uma vez eu creio que será um canal que vai ser canal na sua vida. Eu tenho uma palavra no livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 4 e no versículo de número 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na perseverança. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Queridos, neste dia eu quero falar sobre uma influência, sobre ser uma influência, já que o texto em pauta não tem a mensagem influência, mas tem a mensagem ser exemplo. Eu estava vendo sobre essa palavra ser exemplo, é ser alguém digno de ser imitado, é ser uma referência. Isso está associado a ser uma influência. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, de próprio punho, falando com ele sobre algumas coisas que ele deveria fazer e ser na igreja que ele estava pastoreando, sendo muito jovem, certamente ele encontrou alguns desafios, como eu e você também encontramos desafios, e muitos no meio disso preferem ser igual a todo mundo, preferem caminhar, andar na mesma live das outras pessoas, ser igual às outras pessoas. Só que Deus nos chama a fazer a diferença, a ser uma influência. Como eu posso ser uma influência? Ninguém é uma influência sendo igual a todo mundo. É necessário que você se comporte de forma diferente das outras pessoas. Mas eu quero falar nesta manhã sobre influência espiritual, sobre alguém que influencia dentro do cristianismo, dentro desses parâmetros do cristianismo. Quando o apóstolo Paulo disse ser você um exemplo, e ele falou em quê? Na palavra. Essa palavra aqui, querido, é a palavra de Deus. Ser uma influência, eu acredito que é o que essa geração está precisando. Porque uma boa influência leva a pessoa a adotar bons valores ou bons princípios, mas uma má influência desvia as pessoas desses valores. O apóstolo Paulo, ele diz que uma má companhia, ou seja, uma má influência, corrompe os bons costumes. Isto está em 1 Coríntios 15, versículo 33. Nós temos observado uma geração de alguma forma perdida por não ter muitas referências, ou tem muito poucas referências. Eu e você podemos ser uma referência. Embora, quando você procura ser uma referência, você tem que estar apto a entender que você será perseguido e também será contrariado. Mas você tem que estar convicto naquilo que está fazendo e na missão que está seguindo. Como grandes homens da Bíblia foram uma grande influência. Elias foi uma grande influência na vida de Eliseu. Tanto que Eliseu não teve dúvidas de acompanhar aquele homem de Deus, porque sabia quem ele era e o que Deus fazia através daquele homem. Embora todo um reino procurasse a cabeça de Elias, difamasse Elias, mas Eliseu sabia quem Elias era. No meio deste campo da influência, você será perseguido pela oposição, mas você não deve se comportar como um fraco, mas como um forte no meio dessa geração. Os fortes influenciarão, eles são convictos, eles levarão outras pessoas a acreditar que aquilo que eles estão fazendo é o correto. Quando você está na sua escola, os jovens que estudam e estão na escola, muitos deles têm medo quando começa o período de escola, o período letivo, quando eles vão estudar, pensando, meu Deus, como é que eu vou conseguir vencer ali? Será que eu vou me desviar? Senhor, tem misericórdia. Sendo que, na verdade, ali seria o lugar onde você deveria fazer a diferença. Lembro-me do testemunho de 3 jovens na Inglaterra, em que, no período do recreio, eles se trancaram ficaram dentro da sala de aula e resolveram orar. E eles começaram a orar, começaram a buscar a Deus, começaram a viver o cristianismo ali, a ser uma influência. Sabe o que aconteceu? Deus atendeu a oração daqueles jovens e algo começou a acontecer em volta deles. O Espírito Santo começou a atuar no coração de outros jovens
e eles começaram a ser movidos por Deus para seguir o que aquele jovem seguia. Eles se tornaram uma influência naquele tempo. Moisés se levantou e se tornou uma influência, e através dele Deus arrancou uma nação do Egito, um povo do Egito. Deus quer levantar eu e você como influência para arrancar pessoas do Egito. Deixa eu contar aqui um testemunho. Quando eu li esse texto pela primeira vez e fui lendo, Deus gerou no meu coração esse desejo de não ser apenas mais um, mas influenciar alguém a ser bênção na vida de alguém. Lembro que uma vez eu e a minha esposa nós fomos a um lugar chamado Cocal, que fica perto de São Pedro da Água Branca. Nós moramos no estado do Maranhão, em Açailândia, e nós fomos daquele lugar. E ali havia uma apatia espiritual muito grande na vida dos jovens. Fui visitar um pastor, amigo nosso, e uma missionária que ali estavam, e ele me contou o caso daqueles jovens, dizendo que os jovens estavam desanimados, os jovens estavam desviados, e eu decidi então fazer alguma coisa, decidi ser um exemplo para aqueles jovens. Então eu peguei e fui orar. Tudo começa assim, comecei a orar. E quando eu comecei a orar, desafiei aqueles jovens para uma consagração pela manhã, uma consagração de jovens pela manhã, e disse que o Espírito Santo iria tocar aqueles jovens. Eu acreditei que Deus queria tocá-los e agir de acordo com aquilo que eu acreditava que Deus iria fazer. Sabe o que aconteceu? Nós fomos para aquela oração e o Espírito Santo, querido, em um momento ali da oração começou a tocar aqueles jovens de uma forma extraordinária. Aqueles jovens que estavam frios começaram a ser acesos pelo Espírito Santo. Aquela consagração começou pelas 8 horas da manhã, era meio-dia e o poder do Espírito estava operando naquele lugar. Eu me lembro bem de um momento em que uma jovem que não estava presente na reunião, estava em outro lugar, de repente eu mandei fechar a porta e depois essa jovem chega batendo na porta, ela queria entrar. E a mulher chegou até mim e disse: missionário, me chamava de missionário, missionário, a minha sobrinha está ali fora e ela quer entrar. Eu disse: abre, porque só pode entrar, não pode sair. Quando ela entra, ela já encontra uma das suas amigas que estava na consagração, chorando já, cheia do Espírito Santo. Ela corre, abraça ela e as duas começam a falar em línguas estranhas. Um fogo do Espírito começou a acender-se naquele lugar. Lembro que a minha esposa pegou uma das jovens que estava ali, eu saí, levaram para a casa pastoral e ali aquela jovem ficou ali no Espírito durante um bom tempo e algo começou a acontecer naquele lugar, porque alguém decidiu se levantar. Pode ser eu, pode ser você que está vivendo talvez uma vida de apatia espiritual. Você acredita que os desafios são maiores do que Deus? Uma pessoa que pensa assim nunca, jamais poderá ser uma grande influência. Tem que ser como Davi, que no meio de toda apatia, no meio de todo medo de enfrentar os desafios, Davi pergunta: quem é esse gigante que afronta o Deus de Israel? Homens e mulheres assim que perguntam: mas que problema é esse? Que dificuldade é essa? Que frieza é essa? Confiando em Deus, algo vai acontecer e um avivamento do Espírito irá fluir. Os jovens estão seguindo muitas coisas nas redes sociais, influências negativas estão tomando o coração dos jovens. É hora de eu e você se levantar como influência positiva, como alguém que ora, como alguém que busca, como alguém que está caminhando em santidade no meio desta geração. Que o Espírito de Deus possa gerar isso nesse dia na sua vida. Seja uma influência, faça aquilo que ninguém fez e você verá aquilo que outros não viram. Eu creio que depois dessa carta, Timóteo não foi mais o mesmo. Que o Espírito Santo gere em você o desejo de ser influência. Não ser uma influência, dizer não para o pecado e sim para Deus. Eles vão deixar um marco nessa geração. Seja uma influência em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente. Compartilhe esta mensagem e abençoe outros. Seja uma influência em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.